Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo Linguístico. Eu sou o professor Francisco Medeiros e hoje nós vamos falar sobre a crase. Se você já gostou desse tema, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Então, vamos começar. Roda a vinheta aí. Mas para a gente entender como ocorre a crase, primeiramente a gente tem que saber o que são e qual a função das preposições nos textos, já que é por causa de uma delas que a crase vai acontecer nos textos. Basicamente, as preposições têm a função de conectar duas outras palavras ou expressões nos textos. Elas sempre vão ligar duas palavras obedecendo o seguinte esquema. A palavra que vem antes da preposição nós vamos chamar de termo antecedente ou termo subordinante. A palavra que vem depois da preposição nós vamos chamar de termo consequente ou termo subordinado. Vou pegar aqui alguns exemplos de uma tirinha e aí eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso. Observem as frases em que aparecem preposições nessa tirinha. Garfield, o abridor de latas quebrou. Estou preparado para uma emergência dessas. Saia de perto da lata. Em uma das imagens da tirinha nós temos a seguinte expressão, comida de gato. Todas as palavras que eu destaquei nos exemplos que eu mostrei aí na tela para vocês são preposições ou têm preposições em sua estrutura. Sempre antes dessas preposições nós vamos ter um termo subordinante que exige a preposição que vem logo em seguida e após elas nós vamos ter o termo subordinado, que se liga ao termo subordinante por meio da preposição. No primeiro caso nós temos abridor de latas, no qual o termo subordinante é a palavra abridor, que exige a preposição de, e o termo subordinado é a palavra latas, que é ligado ao termo subordinante por meio da mesma preposição. No segundo caso, nós temos a locução estou preparado, como termo subordinante que exige a preposição para, e o termo subordinado é a expressão uma emergência que se liga ao termo subordinante por meio da preposição para. Assim como nós temos a palavra emergência, que exige a preposição de, que está contraída com o pronome demonstrativo essas, que seria o termo subordinado da estrutura preposicional nesse caso. Então, nesse segundo exemplo, nós vamos ter a preposição para e a preposição de. No terceiro exemplo, nós temos como termo subordinante o verbo sair, que exige a preposição de, e como termo subordinado a palavra perto. A mesma palavra perto, por sua vez, passa a ser termo subordinante, exigindo novamente a preposição de, e como termo subordinado nós temos a expressão a lata. A preposição de mais o artigo a se contraem aí formando a palavra da, que acompanha a palavra lata. E no quarto exemplo, nós temos como termo subordinante a palavra comida e como termo subordinado a palavra gato, ligados pela preposição de. Como eu falei para vocês, em dois desses exemplos acontece um fenômeno comum nas preposições que nós chamamos de contração, que é quando uma preposição se junta com outra palavra, sofrendo alguma alteração na sua estrutura. Os dois exemplos que nós temos aí é a palavra da e a palavra dessas, em que a preposição de se contrai com o artigo a e com o pronome demonstrativo no plural essas, formando da e dessas. Essa propriedade da preposição será muito importante para a gente entender como acontece a crase, além do termo subordinante que deve exigir uma preposição específica para que a crase ocorra. Sabendo dessas informações, surge uma pergunta: o que é a crase? A crase é a junção da preposição a com uma letra a, que pode ser o artigo definido a ou a primeira letra a do pronome demonstrativo aquele e os seus variantes, aquela, aquilo, aquelas e aqueles. Quando a preposição a se encontra com essas duas palavras, ou pronome demonstrativo ou artigo definido, acontece a contração entre essas duas letras e que nós denominamos esse fenômeno de crase. Quando duas vogais elas se contraem formando uma só, nós chamamos esse fenômeno de crase. Quando essa contração acontece entre a preposição a e uma dessas letras a, ela é marcada com um acento grave, esse acento aí que vocês estão vendo na tela. Vamos analisar essa manchete, que eu vou colocar o link também aí na descrição do vídeo, em que o fenômeno da crase ocorre. Projeto dá nome de Nevaldo Rocha à rodovia que abriga Fábrica Guararapes. Nesse caso, o termo subordinante é o verbo dar, que está na terceira pessoa do singular e exige a preposição a. O termo subordinado é a palavra rodovia, que precisa ser acompanhado do artigo a. Nesse caso, vai ocorrer uma contração
como nós temos a preposição a e o artigo a, são duas vogais idênticas, aí elas se contraem, dando origem ao fenômeno da crase, que como envolve uma preposição, deve ser marcado com o acento grave. Então, neste exemplo, nós temos todas as condições para que a crase ocorra. O termo subordinante exigindo a preposição a, o termo subordinado exigindo a presença de um artigo definido a, ocorrendo a contração entre essa preposição e esse artigo marcado com acento grave. Então nós vamos ver agora 8 situações em que a crase é obrigatória. O primeiro caso em que a crase é obrigatória é em locuções adverbiais formadas pela preposição a e uma palavra feminina. Observe o seguinte exemplo: vou à tarde para casa. Normalmente as locuções adverbiais elas são formadas por preposição e um substantivo. Nesse caso, a preposição é a preposição a e o substantivo é o substantivo feminino tarde, que exige o artigo definido antecedido a ele. Como acontece no caso a contração, aí nós vamos ter a crase. O segundo caso em que é obrigatória a presença da crase são nas locuções prepositivas iniciadas com a preposição a. Geralmente as locuções prepositivas são formadas por um substantivo e uma preposição, ou uma preposição, um substantivo e outra preposição. Nesse segundo caso, em que nós temos duas preposições e um substantivo no meio, quando essas locuções prepositivas são iniciadas com a preposição a crase passa a ser obrigatória. Veja o exemplo: ele agiu à vista de todos. A locução prepositiva aí, à vista de, inicia com a preposição a e por isso é marcada com acento grave. O terceiro caso são em locuções conjuntivas também iniciadas com a preposição a. A exemplo das locuções prepositivas, as locuções conjuntivas são formadas por uma palavra e geralmente a conjunção que no final. Em alguns casos elas são iniciadas com uma preposição, uma palavra, um substantivo geralmente e a conjunção que no final. Observe o seguinte exemplo: o jogo melhorava à medida que o tempo passava. Como a preposição que inicia a locução conjuntiva é a preposição a, deve ser marcada com acento grave, pois aí existe uma crase. O quarto caso em que é obrigatório o uso da crase é quando os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo vêm precedidos de alguma palavra que exija a preposição a. Observemos os seguintes exemplos: os espectadores iriam àquele local só para vê-lo. No caso aí, o verbo ir exige a preposição a e como a palavra subordinada vai ser o pronome demonstrativo aquele, vai ocorrer a crase marcada aí com acento grave, então o pronome deve ser acentuado. No segundo exemplo, nós temos a seguinte sentença: o professor referia-se àquilo todas as vezes que tratava desse assunto. Nesse caso, o verbo referir-se exige a preposição a e o termo subordinante é o pronome demonstrativo aquilo. Ocorre aí a contração entre a preposição e a primeira a do pronome, então deve ser marcado com o acento grave, indicando o fenômeno da crase. O quinto caso é quando pode-se subentender as expressões a maneira de ou a moda de, que seriam, no caso, locuções prepositivas iniciadas com a preposição a. Em algumas situações, a pessoa que produz a frase ela pode escolher omitir essas expressões, mas a marcação da crase ainda deve acontecer. Vejamos nos exemplos. Ela preferia roupas a Christian Dior. Nesse caso, a expressão a moda de Christian Dior, que é um estilista muito famoso, foram omitidas aí, mas a presença da crase ainda foi marcada na preposição que aparece na sentença. Agora vejamos o segundo exemplo. Havia no almoço bifes à milanesa. Nesse caso, a expressão a moda de também foi apagada, mas a crase ainda deve ser marcada com acento grave na preposição. O sexto caso em que é obrigatória a presença da crase é quando há numerais indicando horas, como a gente pode ver no exemplo a seguir. Chegou em casa às 13 horas. Nós temos aí uma expressão que indica horas iniciada com a preposição a, então por isso deve ser marcada com acento grave, indicando a ocorrência da crase. No sétimo caso, em que é obrigatória a presença da crase antes de nomes de lugares que admitem o artigo definido a. Observem os seguintes exemplos: ele vai à Bahia todos os anos e meus amigos foram à Espanha ano passado. Nessas duas situações, tanto a palavra Bahia quanto a palavra Espanha admitem o artigo antes delas. E antes dessas duas palavras nós temos verbos que exigem a preposição a, e por isso vai ocorrer a crase e elas devem ser marcadas com acento grave na escrita. O oitavo caso em que é obrigatório o uso da crase é antes das palavras casa e terra, quando esse lugar é determinado por algum adjetivo ou alguma locução adjetiva. Vejamos os exemplos para ficar mais claro.
eu fui à terra abençoada ontem. E ele irá à casa da mãe assim que possível. Nos dois casos, tanto a palavra terra quanto a palavra casa são determinados. É uma terra abençoada e é a casa da mãe. A locução adjetiva da mãe está determinando a palavra casa e o adjetivo abençoada está determinando a palavra terra. Portanto, nessas situações, nós devemos marcar as palavras com acento grave indicativo de crase. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de inscrever-se no canal, ativar as notificações e se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com aquelas pessoas que precisam saber como usar a crase. Até o próximo vídeo.